A experiência de recapitulação, ela parte da premissa de uma queda anterior e uma necessidade de voltar para cá, porque ainda estamos presos no ciclo de reencarnação. Porque quando eu estou aqui é porque eu ainda faço parte de uma condição que se impõe a mim de reencarnar e repetir esse processo por um objetivo. Porque, assim não fosse, eu já estaria liberada dessa injunção e já teria ido alçada para um nível mais etéreo, superior. Em Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, vai dizer, no capítulo 6, Advertências Profundas, que ciclo de reencarnação na crosta é algo que se impõe a mim. Não é um capricho, um detalhe ou uma ocorrência fortuita. É algo que é colocado para o meu mapa e do qual eu ainda não pude me libertar. Porque o processo de ficar livre do ciclo reencarnatório tem a ver com a minha vibração e com a minha ação, que permitiria quebrar essa grilheta. E se eu ainda estou aqui é porque eu ainda não pude sair desse ciclo. E veja que para quem está aqui nesse mesmo processo, eu posso sair daqui numa condição menos complicada, ou eu posso sair daqui mais complicada. De acordo com aquilo que eu faço aqui, eu vou eterizando ou eu vou condensando a minha vibração. E isso diz de uma alerta para o fato de que eu já estou numa condição que foi imposta a mim, com a qual eu tenho que lidar por causa da minha queda, e vou e preguiça, delinquência, de todo jaez. Em meio a isso, eu posso, como eu conduzo essa nova oportunidade aqui, descomplicar um pouco a minha situação ou piorar ela. E existe a possibilidade da ascensão, porque precisar voltar aqui, eu sei que vou, mas eu posso voltar um pouco menos endividada, cuja base está na ficha de serviço que fui capaz de oferecer. Porque, em tese e na prática,
que é o que importa, é o que de efetivo eu faço no bem. Porque quando eu me encontro e estou entre uma reencarnação e outra e analiso a minha situação, a única coisa que vai me ajudar nessa autoanálise é o que de concreto eu tenho feito, realizado, agido. Minha intenção nessa hora não vai ter fazer diferença. O que eu queria, o que eu tinha deixado de querer, minha indecisão, minha reflexão, meu sonho. O que vai importar e que vai ser colocado o prato numa mesa é o que de concreto eu tenho feito. E aqui vai dizer que estar aqui nessa conjuntura é o avesso, o outro lado do véu. E que quando se está mergulhado numa conjuntura igual essa aqui, é sempre preciso ter muita cautela. Porque a carne, o fato de eu ter que estar presa a ela, já diz de uma vulnerabilidade e de um risco que eu corro. Por estar numa condição em que eu ainda me movimento ligado a um corpo, existe o desdobramento no sono, em que o espírito vai de encontro ao interesse afim. Mas estar acoplada a um corpo de carne como eu estou, já diz de um risco que eu corro de sofrer fascinação por ação sombria, subjugação, hipnose, imantação, indução. E isso é algo que ocorre no sono. Existe uma condição e predisposição, enquanto eu durmo, de ser condicionado hipnoticamente, onde existe um trabalho para me condicionar, me imantar, com a consequência que isso possa ter até em termos de tentação sobre mim, que pode ficar acirrada, piorar na vigília, porque até o alcance da tentação sobre mim passa a força com que isso vem sobre mim, o reverbero disso tem a ver com desdobramento e com o condicionamento que eu possa ter sofrido. Daí que um passo bem dado facilita o próximo passo. E uma queda facilita uma próxima queda. Por isso, quando se fala em desenvolver recurso para lidar, espelhar essa situação, passa por essa vibração que me leva a rezar antes de dormir, pedir para o Cristo me levar para uma região de aprendizado, onde eu possa ser útil. E ao acordar, agradecer ao Cristo.
aquela noite, a nova insância, porque isso já me dá a condição de lidar com aquilo que vem ao meu encontro, com o incenso, o eco do assédio que eu possa ter sofrido, que veja, ocorre, é inevitável ocorrer, porque nós estamos numa vibração de enxameamento de energia de todo tipo e que se cruza no ar e que alcança cada qual e que vai de encontro à realidade que essa pessoa vive e tenta levar ela ao delito que ela tenta evitar. Daí, um senhor que está com uma dívida e está sendo ameaçado de morte por causa dessa dívida que ele fez. E ele passou a idear revidar. Ir ao encontro de quem está ameaçando, dar um tiro. Quando ele dorme com esse tipo de pensamento, é certo que ele vai receber uma proposta, uma imantação para cometer esse delito. E já em sono, no desdobramento, ir ao encontro de quem ele deseja prejudicar, revidar, para que aquilo já se consuma enquanto ele dorme, porque aí, para na vigília ele resistir àquela sugestão, fica muito mais difícil. Para ele sustar aquilo que já ocorreu enquanto dormia, o enfraquecimento dele diante disso é outro, porque ele já se deixou levar enquanto dormia por estar com aquela ideação. E isso é a ponta de um iceberg, de uma realidade, que se manifesta em detalhe, como quando se está no volante, na via pública. Tem aqueles que levam a arma e guarda no carro enquanto anda na cidade. Ou seja, de acordo com a abordagem que for feita ali, ele vai ser sugestionado de pegar aquela arma e atirar. Mas isso começou com uma permissão que eu dei, que se fortalece no desdobramento do sono, e abre campo para ocorrer na vigília. E é importante ponderar que antes de eu vir, eu elenquei promessa para aquilo que eu desejaria fazer enquanto estivesse aqui, entusiasta de concretizar a ação que deixei infeita, inacabada, e que daria fluxo nessa
em Sanche aqui, e havia proposto esse esforço e pedido esse voto de confiança. Tinha uma moça que ela estava grávida e o filho dela era um desafeto de ontem. E ela estava morando com prostitutas e foi tentar arrumar um emprego melhor para quem estava ali na casa com ela e encontrou um garoto que havia tentado pegar uma bolsa dela e que ela foi tentar dar uma chance diferente para ele. E nessa tentativa, ela acabou que levou ele para fazer um lanche. Ele até estava complicado num outro estabelecimento, porque ele havia pego um pãozinho que sobrava numa cesta. Então ela levou ele no outro estabelecimento e foi até o viaduto onde ele dormia, pegou o evangelho que ele tinha segundo o Espiritismo, recebeu dele uma correntinha da santa de devoção dela, Santa Isabel, e foi com ele. Quando voltava, ela acabou que passou mal, desfaleceu, e ao pedir ajuda, ele acabou que encontrou com uma senhora que havia sido patroa dela e que desejosa de auxiliar a mãe solteira em situação de vulnerabilidade. Isso mostra como que uma ação no bem propicia a outra, porque forma uma cascata, mas isso pode acontecer com o nefando. Da mesma forma, uma atitude de deslize que eu tenho propicia uma cascata desse jaiz, com consequência imprevisível. Por isso, existe a iminência daquela fascinação, daquele desvario, que só a golpe de um passo bem-sucedido abre clareira para o próximo. E quando considera a situação de alguém que falhou, um médium que já veio para exercer um trabalho aqui, que recebeu um preparo lá para isso. Se ele, enquanto está aqui, falha, acaba que se envolve com a usura, a libido, se deixa levar, quando ele volta para lá, ele vai precisar ser estudado o caso dele para ver a viabilidade daquilo que será possível ser concedido a ele na próxima instância. Até daquilo que será proveitoso ser investido nele. Haja visto que o benfeitor investe recurso, tempo, inimaginável para auxiliar esse espírito numa volta com possível recambiação de tarefa e de possibilidade, de diretriz, e que caberá análise minuciosa, cautelosa.
E isso faz a Flux a questão do momento que eu vivo e do que isso me sinaliza.